Nós vamos ler um texto bíblico muito conhecido até, eu acho que muito amado. Se encontra em Apocalipse, no capítulo 2, nos versos de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Carta à igreja em Éfeso. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nosso Deus eterno, Deus de infinita graça, misericórdia e poder, aqui estamos nós, Senhor, teus filhos, teus servos, fragilizados. Estamos aqui, Senhor, conscientes de que somos limitados, de que por nós mesmos não temos condições, ó Deus, de compreender perfeitamente a Tua palavra. E é por isso que rogamos ao Senhor que nos abençoe. E é por isso que pedimos ao Senhor que use de misericórdia, a fim de que as nossas mentes sejam abertas para compreender a palavra, que os nossos corações sejam abertos para receber e guardar esta palavra, Senhor, e que Teu Espírito, com toda a liberdade, esteja trabalhando em nós, nos ajudando, Senhor, a honrar e bendizer o Teu nome. Fala, Senhor, fala, porque precisamos ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, sempre há uma tarefa desafiadora, ocupar o púlpito da igreja e trazer aos irmãos uma mensagem, uma palavra da parte de Deus. É uma tarefa que para alguns pode passar a ideia de que isso é fácil para um pastor que já está no ministério há 4 décadas. Então, isso é uma tarefa talvez muito simples. Mas eu devo confessar aos irmãos que não é. Especialmente quando eu sei que estarei diante de irmãos queridos, que vivem as suas labutas, os seus desafios, e nem sempre, e na grande maioria dos casos, claro, nós não sabemos exatamente o que se passa na vida de cada um. Quais são os desafios que os irmãos estão enfrentando? Quais são as lutas que os irmãos estão travando? Quais são os medos, os receios
e eu diria até, quais os pecados que os irmãos estão lutando para vencer. E Deus nos chama para abrir a palavra e pregar a palavra, expor a palavra. E a oração que fazemos, e o desejo, o anelo do meu coração, em particular aqui, é que a palavra de alguma forma possa encontrar guarida no coração de cada um. Que Deus se apiede de nós de tal maneira que faça com que as feridas da nossa alma sejam tratadas, sejam curadas, que as dúvidas que pairam em nossa mente sejam respondidas, que o desânimo e o abatimento das nossas almas, dos nossos corações, sejam tratados pelo Senhor, e que Deus nos coloque de pé e nos ajude na nossa caminhada, não somente durante a semana que já temos diante de nós, mas durante toda a nossa vida. Muitas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja meio que arrastado. Alguns pela força do dever, do hábito, do costume, já de domingo às 18h30, está no culto vespertino. E você diz, olha, eu não posso ficar em casa, é meu hábito, eu vou para a igreja. Mas muitas vezes você está frio, não está com o coração ardendo por esse encontro. Outras vezes você está em meio a conflitos, a lutas terríveis, na esfera do seu lado, do seu ambiente de trabalho, e você é desafiado por Deus, é convocado por Deus para o culto público, sem saber exatamente o que Deus tem preparado para o seu coração. Então eu oro assim, que Deus esteja com liberdade falando a nós. Essa é uma passagem muito bonita e que salta aos nossos olhos, o verso 4, onde o Senhor diz aos irmãos que se congregavam numa igreja cristã situada na cidade de Éfeso. Ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa expressão, teu primeiro amor, a que se refere? Que primeiro amor é este? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na minha experiência pastoral, não há nada que alegra mais o meu coração do que ver novos convertidos, o entusiasmo de novos convertidos. Um novo convertido, alguém que foi alcançado pela graça de Deus, ele é ávido por conhecer mais de Deus. Ele quer ler a palavra, e se ele pudesse fazê-lo, ele a leria em um dia só, porque ele tem vontade de ler a palavra, de meditar a palavra. O novo convertido, ele aguarda com muita ansiedade e expectativa o dia e o horário do culto. Ele não pode perder por nada, porque ele deseja abrir os seus lábios e louvar e bendizer o nome do Senhor, cantar louvores a Deus. Ele fica aguardando com alegria o momento em que alguém vai abrir a palavra e pregar o Evangelho de Cristo, porque ele sabe que de uma forma muito pessoal o Senhor haverá de falar ao seu coração, e ele deseja ouvir a voz do seu Redentor. É alguém que luta muito para que as pessoas o vejam assim, como um homem transformado, como um homem que encontrou um grande tesouro, e ele quer falar para todo mundo acerca dessa sua nova experiência, dessa sua nova descoberta. Ele quer que as pessoas saibam que agora Cristo faz parte da sua vida.
A questão é, irmãos, que o tempo vai passando e nós vamos nos acostumando com o culto, com as músicas, com os sermões, com a Bíblia, com a obra do Senhor, e nós colocamos assim como que no piloto automático, e a coisa vai funcionando, vai caminhando, mas não mais com aquela mesma reverência, não mais com aquele mesmo ardor, não mais com aquela mesma paixão. E aí muitas vezes, qualquer motivo é motivo para que não estejamos juntos adorando ao Senhor. Basta um motivozinho qualquer, e você vai encontrar nele a razão, a justificativa para dizer: não, eu não pude, até que eu queria, mas eu não pude. Quando muitas vezes não queria mesmo, aproveitou apenas a carona de alguma situação, que poderia ser driblada, deixado para outro momento. Nós vamos esfriando, a oração já não se torna frequente na nossa vida, nem mesmo aquela que fazemos antes de dormir, antes das refeições. A palavra do Senhor muitas vezes fica esquecida num canto qualquer da nossa casa, e o problema é achá-la no domingo, e às vezes até a briga do casal, porque a mulher diz: onde você botou minha Bíblia? Diz: você que mexe em tudo, deve ter guardado em outro lugar. Onde está a minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Eu não posso chegar sem a Bíblia lá, porque o pastor vai ver. A leitura é esquecida, já não se alimenta mais como se alimentava antes da palavra. Como eu me lembro, ainda no início da minha juventude, quando estava lendo com muita fome a palavra do Senhor, e tinha recebido na escola, colégio agrícola ainda, pai, onde eu fiz meu ensino médio, hoje IFMA Maracanã, um Novo Testamento dos Gideões Internacionais, e aquele Novo Testamento andava comigo, de todo lado, e lá a dinâmica era no colégio, pela manhã, trabalhos práticos, na parte de zootecnia, de agricultura, em alguma coisa a gente tinha que estar trabalhando, mas se aproveitava, eu aproveitava qualquer folga para me colocar debaixo de uma árvore qualquer, para estar lendo ali o Novo Testamento. E eu me lembro perfeitamente, irmãos, como se fosse hoje, quando eu cheguei naquela parte onde falava do sacrifício de Cristo, eu não podia deixar de ler, e o professor estava dando aula, e eu coloquei meu Novo Testamento dentro do caderno, e ele pensando que eu estava lendo o caderno, mas eu estava vendo era o Novo Testamento, porque eu estava assim, ávido, eu queria, porque queria terminar de ler, aquela história estava falando ao meu coração. Mas aconteceu depois de algum tempo, de eu me pegar com falta de apetite pela palavra. Eu despertei e disse: cadê aquela fome? Por que eu não estou mais daquele mesmo jeito, com aquele mesmo desejo? Tem alguma coisa errada. E de fato era preciso voltar para a palavra, eu precisava me alimentar, e eu cheguei a sentir saudade de mim naquela época. Eu disse: eu estou sentindo saudade daquele Antônio lá, que estava ávido pela palavra. Isso é o que acontece nos nossos dias também. Quantas não são as pessoas que estão automaticamente vindo para a igreja? Quantos não são os irmãos que estão vindo, quem sabe por um senso meramente religioso, nada além disso? Quantas são as pessoas que o culto nem bem começa, ele já está olhando no relógio para ver a hora que vai terminar, porque ele já tem um outro compromisso que ele não pode perder. Quem sabe na sua agenda, o que mais se destaca, o que é mais importante nos seus registros, não seja mais o culto divino, é algum evento importante que está lá, que você fica contando os dias e as horas para que ele chegue. Não é mais o culto,
não é mais um ajuntamento solene, não é mais um momento devocional, não é mais um momento de culto, um momento na presença do Senhor. O que nós encontramos aqui é uma carta, uma das cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, e a primeira delas logo, é a carta à igreja em Éfeso. O contexto ali era um contexto de perseguição. O livro de Apocalipse, que muita gente tem receio até de ler, porque parece um livro assustador, um livro incompreensível, cheio de mistérios, mas foi um livro que foi escrito não para assustar os cristãos, muito pelo contrário, foi um livro para levar ânimo aos seus leitores, para levar entusiasmo e esperança àqueles que estavam apavorados por conta da perseguição. E agora, João, exilado na ilha de Pátimos por causa da sua fé, não estava ali a lamentar ou achar que ele tinha perdido tudo, ou como, quem sabe, se algum infeliz da vida pudesse ter dito no seu ouvido: perdeu, mané. Não, a voz que ele ouvia era de alguém que disse: calma, porque nada está perdido, porque o Cordeiro vive, aquele que foi crucificado, ele está vivo e haverá de se manifestar. A igreja está sendo perseguida, os irmãos estão sofrendo, mas esse sofrimento passará, e a igreja do Senhor, ela permanecerá de pé. Ninguém poderá impedir que a obra do Senhor seja feita. Não se desanimem, não se deixem abater, permaneçam firmes, a despeito das lutas e sofrimentos de vocês. A primeira carta foi essa, a igreja que estava em Éfeso. Éfeso era, na verdade, a maior e a mais importante cidade da Ásia Menor. À época, ela contava com algo em torno de 200 mil habitantes. Vejam que já era uma grande cidade. Nela, havia manifestações culturais significativas. E foi construído lá um teatro que dava exatamente para 24 mil pessoas assentadas assistirem o espetáculo. Que coisa grandiosa! Lá havia um porto, um dos mais importantes portos naqueles dias. Lá também tinha um centro de culto à deusa Diana dos Efésios. E nesse culto existiam muitas mulheres que trabalhavam como prostitutas cultuais. Prostitutas cultuais. Era uma região, portanto, marcada por muito misticismo. Mas naquele contexto, naquele cenário completamente desfavorável para a propagação do Evangelho, por conta das questões culturais, das questões religiosas e de questões políticas também, ali havia uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo no final da sua segunda viagem missionária. Logo no início da sua segunda viagem missionária, você vai ver, da terceira viagem missionária, você vai encontrar o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, e lá ele passou muito tempo pastoreando aquela igreja. João também foi pastor daquela igreja. E agora, depois de praticamente 40 anos, depois de fundada a igreja, depois de tanto tempo, João, já idoso, ele manda uma carta àqueles irmãos, porque eles sabiam de que eles estavam passando por muitas lutas. Toda aquela região estava enfrentando dificuldades, e cada uma daquelas igrejas tinham características próprias. E é interessante como João escreve aqui, sob a orientação naturalmente do Senhor, ele vai escrever
demonstrando um conhecimento muito grande acerca de tudo o que estava acontecendo naquela igreja. Por isso, ele diz, olha, ele começa dizendo, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros direito, dos 7 candeeiros de ouro. A pergunta que a gente faz, a quem ele está se referindo aqui? Ele começa dizendo ao anjo da igreja em Éfeso. Que anjo é esse? Autores que acham que esse anjo é um ser angelical realmente, de que cada igreja tinha um anjo escalado por Deus, determinado por Deus para cuidar daquele rebanho. Mas eu prefiro seguir tantos outros autores, até mais confiáveis, que vão dizer que aquele se trata exatamente aos líderes, aos pastores das igrejas locais, aqueles a quem Deus havia confiado a tarefa de alimentar o rebanho, de cuidar do rebanho, de pastorear a igreja de Cristo. Então, facilmente dá para entender que é uma carta direcionada aos pastores das igrejas. E ele diz ainda, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Outra questão: que estrelas são essas? E que candeeiros são estes a que ele se refere? No capítulo 1, verso 16, olhe lá na sua Bíblia, capítulo 1, verso 16. Vamos ler juntos? Verso 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Verso 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Deu para entender agora aí? Simples, não é? Agora parece simples, não é? Então, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Significa a liderança, os pastores, aqueles a quem foi confiado essa tarefa de alimentar o rebanho, de ensinar o rebanho, de pastorear a igreja. Então, eles estavam aonde? Nas mãos do Senhor. Estavam nas mãos do Senhor, isto é, o Senhor exercia um controle sobre as suas vidas. Eles eram servos de Deus. E estrela aqui não pode ser entendido como no sentido que a gente conhece hoje. Fulano de tal é uma estrela, é alguém que se destaca, que brilha. Não, não é essa a ideia. Mas é de alguém que está nas mãos do Senhor e vai ser usado por Ele. E os candelabros, no caso, são as 7 igrejas, candelabros de ouro. E a função do candelabro era exatamente iluminar. Eu não sei vocês, e ao falar isso eu já denuncio, quem sabe até a minha idade. Eu sou do tempo da lamparina e do candeeiro. Já ouviram falar na lamparina? Talvez os mais jovens não sabem, nunca ouviram falar. Lamparina do candeeiro, a lamparina com querosene dentro. E o candeeiro com aquele vidro para não sujar a parede, chamado manga, a manga do candeeiro. Lá em casa tinha um, e você controlava a intensidade do fogo lá, da luminosidade. O candelabro servia exatamente para isso, para iluminar. Em outras palavras, o que o texto está dizendo, que as igrejas têm uma função básica. Elas são luz, elas devem estar iluminando, onde elas estão, elas devem iluminar. E o Senhor está presente no meio desses candeeiros. E ele vai começar a destacar aqui
algumas coisas que ele sabia acerca daquela igreja. Ele diz assim, olha, no verso 2: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Olha o Senhor se mostrando um Senhor soberano que sabe de todas as coisas. Nada escapa ao seu controle. Nada, irmão, escapa ao controle de Deus. Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei o que tu estás fazendo, eu sei o que os irmãos estão fazendo, o que essa igreja está fazendo. Tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha só, que igreja é essa? Primeiro, eu diria, é uma igreja ortodoxa. Uma igreja ortodoxa significa uma igreja apegada à verdade, ao ensino correto da palavra. Era uma igreja firme nos ensinos dos apóstolos. Era uma igreja que tinha discernimento espiritual a ponto de rejeitar falsos líderes, supostos apóstolos, como nos nossos dias tem também, que aparecem se apresentando como representante direto de Deus. E eles resistiram firmemente, dizendo: não, está errado, não é assim que funciona. São lobos no meio do rebanho, são lobos com outros interesses que estão querendo arrancar a lã das ovelhas. E eles tinham a firmeza para refutar, para espantar esses falsos líderes. Então era uma igreja firme na doutrina, uma igreja que trabalhava arduamente, porque ele diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor diz respeito a trabalho, como a tua perseverança. Isto é, era uma igreja que não desistia de se manter fiel ao Senhor. Era uma igreja que enfrentou muitas provas, mas ela foi perseverante. E ele diz mais: suportaste provas por causa do meu nome. Gente, aqui se trata de pessoas que foram levadas para as arenas, pessoas que foram chicoteadas, pessoas que foram humilhadas, escarnecidas, maltratadas, colocadas em prisão, mas pessoas que se mantinham, a despeito de todo o sofrimento, se mantinham fiéis ao Senhor. Aí a gente olha para esse cenário, para esse quadro, e você diz: uma igreja perfeita, uma igreja firme na palavra, no ensino dos apóstolos, uma igreja, portanto, ortodoxa, uma igreja operosa, porque era uma igreja que trabalhava muito, uma igreja formada por homens e mulheres perseverantes, apesar dos sofrimentos, estavam firmes na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, que refutava e espantava os lobos que apareciam como supostos apóstolos. Estava firme para dizer: não, vocês não são isso. Aí você diz: pronto, é uma igreja perfeita. Ô irmãos, mas aí que surge o versículo 4. E aí nesse verso diz: tenho porém. Olha esse porém aí. Esse porém funciona assim, sabe? Você diz assim: tu conhece fulano de tal? Ah, eu conheço. Ah, ele é gente boa, ele trabalha muito, eu conheço há muito tempo, meu amigo. Ele é gente boa, ele é muito bom. Mas, porém, o que vem depois é que é o negócio. O que vem depois desse mais ou desse porém vai derrubar tudo que veio antes. Ele é gente boa, firme, mas eu não confio nele. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. E eu estava meditando nisso. E eu estava pensando sobre isso. Aqui é um fato. É
uma denúncia, é uma afirmação do Senhor, não é uma hipótese. O Senhor estava afirmando: vocês, a despeito de tudo que fizeram, de tudo que estão fazendo, vocês abandonaram o primeiro amor. Como pode? Ele disse: como pode uma igreja ortodoxa, trabalhadora, de gente perseverante, lutadora, ter abandonado o primeiro amor? Aí eu, como sempre faço, procuro particularizar o texto. Será que eu estou incluído nesse rol? Será que eu não abandonei o primeiro amor? Será que eu, como pastor, como crente em Cristo Jesus, será que eu não abandonei o primeiro amor? Não, mas eu tenho pregado dominicalmente na igreja, eu estou trabalhando firme, eu continuo lá, cuidando das coisas da igreja. Aí o Senhor vai dizer: não é isso que eu estou perguntando. Eu não estou perguntando se você está pregando, eu não estou perguntando se você está cuidando do rebanho, da igreja, das coisas da igreja. Será que você não abandonou o teu primeiro amor, aquele primeiro momento, aquela primeira paixão? E esse exercício eu faço para mim, e eu tomo até como pastor. Eu gosto do dia 15 de janeiro de 85, é uma data que eu guardo muito facilmente, porque foi o ano da minha ordenação. 15 de janeiro de 1985, ordenação ao ministério. E eu me lembro como a alegria que eu comecei, o entusiasmo, os sonhos, a vontade de pregar o primeiro sermão na igreja, de trabalhar, de cuidar da igreja. Alegria, tinha hora para nada, para cuidar de alguma coisa pessoal, um almoço, deixa para depois, tem alguma coisa mais importante para fazer, aquela vontade de estar no domingo, encontrar os meus irmãos. Irmãos, a coisa que mais me traz alegria, eu confesso para vocês, é depois de todos esses anos eu olhar e dizer: Senhor, pela graça do Senhor, eu estou com aquela mesma alegria e com aquela mesma disposição. Embora talvez o corpo já não seja mais o mesmo, não responda mais do mesmo jeito, mas a alegria, a disposição daquele início lá é o mesmo. A emoção de subir ao púlpito, de abrir a Bíblia, de pregar, de cumprimentar os irmãos, é de sempre. Aí eu pergunto assim: quando é que nós perdemos o primeiro amor? O Senhor está dizendo que eles perderam o primeiro amor, mas quando é então que se perde o primeiro amor? Eu encontrei algumas respostas, meditando aqui, analisando a situação daquela igreja em Éfeso. A gente perde o primeiro amor como igreja, como crente, e preste atenção no que eu vou dizer, e me compreendam, por favor. Nós perdemos o primeiro amor quando o envolvimento com a obra de Deus, sufoca o envolvimento com o Senhor da obra. Parece meio contraditório isso, né? Porque nós confundimos a obra de Deus com o Deus da obra. É obviamente que todo crente deve estar disposto para a obra de Deus, claro, pronto para trabalhar, pronto para servir. Mas ele tem que entender que para ser útil e servir na obra de Deus, ele precisa, antes disso, desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor da obra. Ele precisa ter comunhão com esse Deus. Ele precisa ter alegria, se deleitar na presença de Deus. Observem que aqueles irmãos, aquela igreja, era uma igreja que trabalhava muito. Ele chama de labor. É o trabalho que eles realizavam. Eram perseverantes, eram firmes, sustentavam a sã doutrina, estavam prontos para defender aquilo que criam a todo custo.
Mas parece que aquilo ali estava sufocando a intimidade deles com Deus. E eu falo isso até com muita propriedade, porque eu já passei por essa fase também. A gente pensa o seguinte, que a nossa vida com Deus está boa quando eu resolvo fazer tudo além até daquilo que eu posso. Eu me envolvo com tudo que eu posso me envolver. Eu corro de um lado, eu corro de outro. Eu quero mostrar realmente que eu sou um homem consagrado ao Senhor. Mas muitas vezes eu não estou tendo tempo para intimidade com meu Deus. Eu não estou tendo tempo para desfrutar da presença de Deus. De repente, quem sabe, há muito tempo que a gente não faz mais uma boa devocional, aquele tempo de qualidade que você para ler as Escrituras, para orar, para falar com Deus, para desfrutar de intimidade com o Senhor. Eu aconselhava um casal, e o que eu vou dizer não aconteceu só com um não. Ao longo desses anos, quantos casais nós já aconselhamos? E um casal estava em crise relacional. E a esposa dizia assim: olha, meu marido é um provedor da casa, não deixa faltar nada, trabalha muito, sai cedo, chega tarde, 7 da manhã ele já está indo para a luta. O cabra é bom de serviço, o dia todo, nem em casa tem tempo de almoçar. Quando chega já é exausto, 8h30, 9 horas da noite, dorme, cansado, no outro dia de novo, de segunda a sábado, todos os dias. E ela elogiou isso. Mas a mulher estava entristecida, abatida, desanimada, frustrada, porque ela dizia: eu tenho um provedor, um homem que trabalha muito, mas que não tem mais intimidade comigo. E a intimidade não é simplesmente a questão sexual, mas era o diálogo, a conversa. E dizia assim: tudo que eu desejo é, por exemplo, fazer compra no supermercado com ele, com meu esposo juntos, conversando, empurrando o carrinho, escolhendo as coisas para abastecer a nossa casa. Queria ir para a feira com ele, comprar aquele camarão, aquele peixe, aquele cheiro verde. Ele não tem tempo para isso. Ele me ama, ele é provedor, trabalha muito, mas esqueceu de mim. E disse mais: não tem tempo para fazer uma ligação para mim durante o dia todo. Aí a gente ouve essa história e fica, aí dá vontade de chorar até. Diz: meu Deus. Aí chama o maridão para conversar, porque ela não me compreende. Calma, fera. Meu irmão, é preciso alimentar essa relação. É preciso dar tempo para sua esposa. Volte àquele primeiro amor, aquele momento da paixão maior, quando você encontrava tempo, abria a tua agenda, mas você não podia perder aquele encontro com ela. Você deixava tudo de lado: mas eu vou lá. Eu não posso perder. O tempo está fechado, está chovendo, mas você saía debaixo de chuva para o encontro. O tempo passou, o relacionamento caiu no automático, e agora, cadê a intimidade? Cadê o tempo de qualidade para estarem juntos, para conversar, para dar um passeio, para tomar um lanche juntos? Estou fazendo uma analogia com a situação nossa com o Senhor. Nós perdemos, irmãos, o primeiro amor, quando nós nos deixamos assoberbar pelo trabalho de Deus. E nós devemos trabalhar, mas quando isso implica num sufoco do nosso envolvimento pessoal com o nosso Deus, justificamos a nossa vida com Deus através do trabalho que fazemos, mas não através da relação íntima que temos com Ele. Entenderam? Ficou claro isso? Isso significa que nós não vamos mais trabalhar para Deus? Não, de forma nenhuma.
Temos que trabalhar muito mesmo para o nosso Senhor, e trabalhar com alegria, mas não permitir que isso sufoque a nossa intimidade com o nosso Senhor. Temos que ter tempo de qualidade para adorar, temos que ter tempo de qualidade para ler a palavra, para orar, falar com o nosso Deus. Às vezes você diz: não, eu estou trabalhando para o Senhor, que eu estou trabalhando aqui separadamente, não estou podendo ir para os cultos, porque eu estou muito preocupado com tantas outras coisas que eu tenho que fazer, fechando relatórios e tanta coisa, e sufocando esse tempo devocional. Era hora de suspender tudo e dizer: esse é o momento de eu me entregar completamente a esse encontro com meu Deus, porque Ele haverá de falar ao meu coração. Então nós corremos o risco de perder o primeiro amor, de abandonar o primeiro amor. E isso acontece quando o envolvimento com a obra de Deus sufoca o envolvimento com o Senhor da obra. Em segundo lugar, o abandono do primeiro amor acontece também quando o combate aos inimigos da fé nos torna frios em relação aos nossos irmãos. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as questões da sã doutrina, do pensamento correto, da doutrina correta, e nós avidamente refutamos as ideias contrárias, especialmente daqueles que não comungam da mesma fé, que são de outras religiões, por exemplo, e nós nos tornamos pessoas muito frias, muito secas, muito duras, em tudo a gente vê erro, a gente vê falhas. Alguém diz: como é que foi o culto? Rapaz, o culto foi muito bom. Mas aquela música, aquele arranjo, aquela mensagem, sabe, não estava legal. Tinha uma luz ali piscando lá em cima, outra apagada. Aí você começa a observar tudo ao redor, tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que precisa ser corrigido. E você se esquece de ter o seu coração aquecido para perceber as coisas boas que Deus está fazendo no nosso meio. Vejam que o novo na fé não age assim. O novo na fé, a única coisa que ele sabe é que ele foi alcançado por Cristo, e ele não vai ficar discutindo teoria com ninguém lá fora, batendo boca por questão doutrinária, nem vai usar as redes sociais para fazer isso. Pelo contrário, ele procura manifestar graça e amor. Ele sabe que o que realmente garante a nossa chegada ao céu é o sacrifício remidor de Cristo Jesus. Ele sabe. Então, muitas vezes, no combate às coisas que nós percebemos que estão erradas, elas nos tornam pessoas muito secas. Você já viu? Já conversou com algum desigrejado? Ele é cheio de mágoa, ele é cheio de ferida, ele justifica os seus erros dizendo: lá na igreja também tem gente que faz isso, porque lá na igreja está errado aquilo, porque tem um irmão lá que é não sei o quê, tem uma irmã ali que não fala com ninguém, tem outro que só quer ser, tem um outro que se acha o rei do universo. Os seus olhos estão abertos para ver as coisas que estão erradas, mas não se deleita com a presença do Senhor no meio do seu povo. Irmãos, nós não podemos nos iludir, nós somos humanos, nós somos falhos, nós decepcionamos muita gente. Você talvez foi a causa da decepção de alguém, talvez você já deixou de tratar alguém como ela gostaria de ser tratada, talvez você já não deu aquela atenção para alguém que ela gostaria de ter, talvez você já criou tantos problemas, e Deus te ama a si mesmo. E eu dizia para um irmão querido recentemente, eu dizia: olha, vamos reproduzir o caráter do Senhor. Como é que o Senhor nos trata? O Senhor nos ama, e amor é fruto de decisão e não de sentimento. Eu quero participar desse pequeno grupo aqui, mas se fulano tiver ou não, com ele não dá, é assim, é muito difícil, é uma pessoa difícil.
E o Senhor continua amando essas pessoas difíceis também. O Senhor nos ama. Você é difícil. Nós damos muito trabalho para Deus e Deus não abre mão de nós. Tato, a sua música lá. Ele não desiste de nós, sendo nós quem somos. Mas nós desistimos dos outros, simplesmente por perceber neles coisas que não estão corretas. Isso nos torna seco. Quando nós abandonamos o primeiro amor, nós nos tornamos frios, indiferentes, secos, críticos, tão somente. Abandonamos, portanto, o primeiro amor, em primeiro momento, quando o envolvimento com a obra de Deus sufoca o envolvimento com o Senhor da obra. Nós abandonamos o primeiro amor quando o combate aos inimigos da fé nos torna frios em relação aos nossos irmãos. Nós abandonamos o primeiro amor, por fim, quando a empolgação com as vitórias conquistadas nos faz esquecer do grande vitorioso. Nós nos empolgamos tanto que achamos que nós somos os causadores disso. E eu digo, olha, muitas vezes nós, pastores, sofremos desse mal. A igreja está bem. Aí você diz, ela está bem porque sou eu que estou lá na frente. Ela está bem porque, sabe, eu sou um líder que está funcionando, está trabalhando, é isso mesmo. Quando nós deveríamos dizer, eu estou feliz, alegre, porque Deus tem abençoado a igreja. Não é por minha causa não, eu sou apenas um instrumento. É Deus que está fazendo a sua obra. É Deus que está operando. É Deus que está fazendo a coisa acontecer. Aquela igreja de Éfeso, ela tinha essas características maravilhosas de uma igreja vitoriosa, de uma igreja que sabia refutar o erro, combater as heresias, formada por pessoas determinadas ao trabalho, que suportavam pressão, pessoas resilientes. Mas a despeito de tudo isso, muitos, quem sabe, achavam que a virtude estava neles, mas haviam problemas relacionais também ali. Nós nos esquecemos que as vitórias que nós temos obtido é fruto da graça do grande vitorioso. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós nos alegramos com o que Deus tem feito. Nós nos alegramos. Estão lembrados do domingo retrasado? A festa de recepção de novos membros, 27 novos membros, irmãos queridos que se chegaram para estar conosco. E nós podemos ficar meio que vaidosos e orgulhosos para dizer assim, olha, graças a Deus a igreja está crescendo, que bênção, olha, nós somos nós. Não, é o Senhor operando. Temos que ter a humildade de reconhecer, é a graça de Deus agindo sobre nós. É Deus bondoso, Ele é o grande vitorioso, Ele é que opera, e se Ele não operar, nada será feito. Aquele povo abandonou o primeiro amor, aquela antiga paixão que gerava dependência, intimidade com Deus. Corremos o risco, irmãos, se não abrirmos os nossos olhos, de ser uma igreja até que está em franco crescimento, uma igreja que tem ministérios que estão trabalhando, que tem pastores que estão servindo pessoas preparadas para o exercício de um bom ministério, um conselho de pessoas também preparadas. Podemos estar vendo tudo isso, ter tudo isso, mas a despeito de tudo isso, está perdendo aquele calor, aquela chama que deve arder no peito de todo homem, de toda mulher que ama verdadeiramente ao Senhor. Precisamos ser crentes assim, precisamos ser uma igreja assim, apaixonada pelo Senhor, consagrada, que ame verdadeiramente a Deus, uma igreja que esteja aos pés dEle, sabendo que Ele é aquele que nos coloca de pé. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que Deus nos ajude. A você, meu irmão, quem sabe, se você, ao ouvir tudo isso, estiver refletindo sobre a sua própria vida, quem sabe você está se avaliando agora e pensando, eu já fui melhor do que eu sou hoje, eu já fui muito mais consagrado do que eu sou hoje, eu já chorei muito em muitos cultos, quando eu vi
e louvei ao Senhor com tantas músicas bonitas que me fazia chorar. Ah, que beleza quando eu ia para casa ouvindo ainda aquela palavra que foi pregada, que falou ao meu coração. Ah, já eu estou na expectativa de chegar ao próximo domingo. Por nada eu vou perder aquele culto, ninguém me tira de lá, ninguém marca comigo compromisso, porque eu quero estar lá no meio daquele povo que adora ao Senhor. Eu não quero fazer de conta que estou cultuando, eu quero cultuar, eu quero abrir meu coração, abrir os meus lábios e louvar e bendizer o nome desse Senhor que me tirou da lama do pecado, transformou a minha vida e que tem me favorecido com a sua bênção. Eu quero ser assim. Eu quero ser um crente quente, consagrado, com seu coração em chamas, para servir a Deus como Deus quer ser servido. Meus irmãos, não vamos deixar o nosso relacionamento com o nosso Deus esfriar. Tome muito cuidado, reveja a sua agenda, reveja a sua vida, reveja o seu coração, veja se tem alguma coisa que não está concorrendo, veja se não tem algo que de repente está ofuscando aquele brilho, aquela luz. Observe bem, cada um, examine-se a si mesmo, reveja as suas prioridades, olhe para o seu coração, se volte para Deus. E eu digo a vocês, não tem nada melhor do que uma vida cristã verdadeiramente cheia do Espírito Santo de Deus, com aquela alegria a despeito de todos os problemas que estejamos enfrentando, mas com aquela certeza que o nosso Redentor vive e logo Ele nos favorecerá com a sua bênção. Que Ele, portanto, nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém.